Olá a todos, nós estamos aqui com o professor, doutor Igor José Botelho Valques, que é arquiteto e urbanista e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá, que vai nos apresentar essa palestra intitulada Cidades Inteligentes, Diálogos e Indagações. Gostaria de agradecer ao professor Igor pelo aceite da palestra. Tenho certeza que vai ser algo a contribuir muito com com o nosso evento, com a nossa semana. Muito obrigada, professor. Obrigado, professora Diana. Agradeço o convite para participar aí das semanas relacionadas ao Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. E gostaria aí de deixar meu apoio ao evento, né? E com isso, essa palestra, onde, na verdade, não é bem uma palestra, é uma conversa, né? Vamos ter uma conversa sobre cidades inteligentes. Ok? Podemos começar, então, professora? Podemos sim, professor, muito obrigada. Vamos lá. Então, tá bem. Então, olha lá. Essa imagem, pessoal, nós temos aí imagine no início do século XX, né? Nós tínhamos a população mundial morando em cidades na ordem de 10%. 90% estaria no campo. Em 2007, já no século XXI, essa mudança foi brutal e passou a ser 50%. Isso, alguns podem dizer, mas aqui no Brasil é 85%, é na ordem de 85% na população sendo urbana, realmente. Porém, o que eu estou mostrando aqui são previsões mundiais. Imagina metade da população já em 2007 morando em cidades. Em 2030, a previsão, no atual crescimento, seria para que 60% estivesse já nas cidades, morando em cidades. Entretanto, é claro, estamos vivendo uma pandemia que pode mudar alguns paradigmas, alguns conceitos, que pode até gerar uma migração dessa área urbana para a área rural, como já está acontecendo na cidade de São Paulo, onde nós temos aí novos empreendimentos saindo em cidades que estão ao entorno da capital, né? Então, pessoas fugindo, digamos assim, do aglomerado urbano, né? Para ficar numa área um pouco mais aberta, um pouco mais detentora de ar, né? Ventilação, sol, né? Não ficar aglomerado demais, como nós já conhecemos as nossas cidades, totalmente verticais. E a previsão para 2050, se continuasse no mesmo conceito, seria que 75% da população estaria, mundial, claro, estaria nas cidades. Isso leva ao quê, né? Então, assim, né, nós temos a demanda sem precedentes gerada no ambiente urbano, né, uma pressão muito grande das pessoas morando na cidade. Isso gera questões sobre a infraestrutura, questões sobre as áreas verdes, né? Então a cidade fica repleta de pessoas, né? Além, é claro, né, de práticas antiquadas de planejamento que ficam contribuindo para algumas situações que não são favoráveis à qualidade de vida das pessoas. E, finalmente, será que isso leva a grande parte das metrópoles às condições de saturação? O que você acha, professora Diana? Será que leva? Será que isso tudo vai levar as metrópoles a uma condição de saturação? Acredito que sim. Acredito que vai chegar um momento que não vai mais haver também uma infraestrutura talvez nem disponível e muito menos adequada para receber toda essa população. Exatamente. Nós temos aí, por exemplo, uma foto lá de São Paulo, onde nós temos uma saturação de veículos. Isso é normal em qualquer metrópole, né? Nós temos essa questão aí do excesso do uso do modal automóvel, né, particular, um pouco menos para o público. Então, isso cria uma pressão no sistema viário, uma questão de poluição, vários problemas relacionados a isso, né? Essa saturação de veículos. E é claro, óbvio, né? Uma saturação de indústrias, de fábricas, né? Para poder gerar energia, para poder gerar bens de consumo. Então, isso tudo também gera uma saturação e um problema sério nas cidades. Óbvio que isso vai gerar, né, uma saturação de poluentes.
Essa foto que eu mostro é uma foto de Pequim, e essa imagem não é apenas um nevoeiro. Isso é um nevoeiro, mas de poluentes. Hoje, Pequim é uma cidade muito poluída, né, uma das mais poluídas do mundo. E vejam, essa foto em seguida não é, né, um pai e uma criança se resguardando, por exemplo, da pandemia do Covid-19. Foi uma foto anterior à pandemia, ele está tentando manter os poluentes fora de suas narinas, né? Então a gente questiona, será que é esse o nosso legado às novas gerações? É um absurdo, né? Então será que nós vamos retornar lá na época da Revolução Industrial, onde nós tivemos grandes problemas relacionados à insalubridade, à pressão das cidades, né? Problemas sérios relacionados a isso? Então eu mostro essa foto que é outro, assim, digamos, um grande alerta, digamos assim, para as nossas cidades, né? Que é o seguinte, vejam só, nessa praça também em Pequim, nós temos aí um nevoeiro, seria até um local interessante, você vê um nevoeiro, pessoas ali, e um grande display onde você tem o nascer do sol, né? Mas isso quer dizer o quê? O nevoeiro é tão grande, Diana, que você tem que mostrar o sol para as pessoas saberem que está amanhecendo, que tem sol, porque a poluição é tamanha que faz com que as pessoas possam entrar num estado de depressão. Olha onde chegamos, né? E aí a gente faz a grande pergunta: será esse nosso futuro? A gente fica pensando. Oi? É assustador, né? Essa imagem é de arrepiar. Assustadora, né? Então, né, a gente pensa, como é que a gente pode indagar sobre isso, perguntar, questionar como melhorar a qualidade ambiental dos espaços urbanos, né? Nós estamos aí nessa encruzilhada e a gente tem isso na mão. Então, qual é a nossa alternativa para que isso melhore? O que eu posso fazer para melhorar os espaços, para ter mais qualidade de vida nas cidades, percebam, né? Aí, tirando como base, tendo uma imagem da Jane Jacobs, né, do livro dela, utilizando e mudando um pouquinho, nós temos aí o caminho, por exemplo, da governança, que é o governo, ou seja, a autoridade maior, né, ou seja, o gestor da cidade, / planejamento, ou seja, tendo um planejamento urbano, hoje em dia, ele vai sim em direção à qualidade de vida, ele tem um objetivo de qualidade de vida. Ninguém está dizendo que não existe isso. O problema é que o caminho é um só, né? Hoje está batendo-se apenas num caminho. Olha, você faz a divisão da cidade, você tem um sistema viário assim e tal. Quer dizer, isso já não está dando tanta conta do recado. Hoje nós temos muita saturação, como nós mostramos, né? E aí isso já não está mudando o nosso local de vida, que é a cidade. Né? O que eu posso fazer com isso? Mudar paradigmas. O que é isso? Mudar ideias, mudar fatos ou situações que estão consagradas. De que forma? Né? Mudando ou tendo mais alternativas para chegar no mesmo objetivo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso trabalhar tendo em vista um objetivo comum, várias situações diferentes, né? Tendo como base, né, vislumbrando a cidade como um todo, de uma forma holística, e fazendo com que todos os sistemas urbanos possam trabalhar muito mais efetivamente para a sustentabilidade, para a qualidade de vida. Bom, nesse sentido, seria uma ideia inteligente. O que você acha? Diana, não seria? Sim, com certeza. Não é? Nesses termos, seria inteligente. Então, qual que é essa ideia, né, do planejamento urbano inteligente? Olha só, está cada vez mais difundindo-se ao redor do globo, com a finalidade de tornar possível o desenvolvimento urbano sustentável. Né? Houve um errinho aqui, não é o desenvolvimento sustentável urbano. Né? Por que a cidade inteligente pode ajudar a chegar num desenvolvimento sustentável urbano? É isso que a gente vai ver agora. Então, como fazer isso? Né?
agindo localmente e pensando globalmente. Aí alguém pode questionar, mas isso aqui é da década de 90, né? 92, Rio 92, né? Isso faz tempo. Faz tempo, mas até agora acho que o pessoal não entendeu ainda a ideia do conceito, né? Então, para entender essa ideia, eu tiro como base uma historinha. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Olha só. Então, eu tenho um rio. Imaginem um rio, né? Esse rio aqui, ele está lá bonitinho, nada alterando o seu ecossistema, está tudo certinho. Mas aí nasce uma cidade, a cidade A, né? Esta cidade nasce à beira do rio, né? E aí ela tem uma necessidade básica. Qual que é a necessidade básica? É a de retirar a água do rio, né? A gente precisa de água, não precisa, né? Sim. Não é, Diana? Precisamos de água para beber, para tomar, para fazer a higiene pessoal, né? E também precisamos de água para fazer o quê? Para dispor os nossos dejetos, né? E aí, aproveitando o caminho, né? Ou seja, o rio correndo para o lado, eu jogo os meus dejetos no rio. Tiro uma água limpa e jogo uma água suja no rio. Bom, isso aí, vamos dizer assim, está correto? Bom, tá, cidade A, tudo bem, o rio, ele não tinha nenhuma contribuição, não é certo, mas o rio também tem um poder depurador, né? Não vai ter tanta pressão assim no sistema, e o rio pode continuar a viver. No ponto onde acontece a contribuição do efluente, né, as águas negras, ou seja, águas do esgoto, que são 99% de água, eu tenho alguns problemas, sim, mas pelo menos está indo. Mas, veja só, acontece uma cidade B, mais além, né? Então, essa cidade B vai ter que ter o quê? Aquela necessidade básica que eu falei. Ou seja, receber água. Sim ou não? Sim, né? Claro. Sim. Só que aí vocês estão vendo, não sei se dá para ver, percebam, aqui, ó, essa cor, aqui é azulzinho, ó, né? Então ela entrou azulzinha no sistema. Já saiu uma cor mais cinza, né? Um azul mais escuro, né? A cidade B também vai captar uma água mais suja, mais Sim. cinza, né? E aí, quando ela for dispor dos seus dejetos, ela vai mandar uma água mais suja ainda, né? Então, o que acontece? Isso é sustentável? Não, isso não é sustentável. Na verdade, se eu pensasse, professor, mas isso eu tenho que colocar o quê? Uma estação de tratamento de esgoto pode ajudar. Claro que pode, claro que pode. E é isso que tem que ser feito sempre, né? Aí eu tenho uma estação de tratamento de água, tenho uma estação de tratamento de esgoto que pode ser feito. Entretanto, isso não é sustentável. Você está gastando dinheiro com recurso, na verdade, você está comprometendo todo um sistema que você poderia usar para outra coisa, usando simplesmente para captar a água. Não estou falando que não é para ter, pode ter, mas quanto mais suja a água chega, mais você gasta com o tratamento, certo? Né? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso reciclar o meu esgoto, já existe a tecnologia para isso, e aí essa água não voltaria totalmente para o sistema, ela volta para a cidade. Então você quase cria um sistema fechado, onde a água entra, ela é reciclada e volta para a cidade. Então a pressão sobre o rio, né, em depurar todos os dejetos, e também auxilia quem? A cidade B, ou seja, eu estou pensando localmente, eu estou pensando na minha cidade, porém, as minhas atitudes estão ajudando globalmente, ajudando a minha região, né? Entenderam? Ou seja, a água do esgoto seria reciclada e voltaria como água potável, água limpa para o sistema. Legal, né, Diana? O que você Muito acha? importante isso. Que a cidade A, ela acaba, pelo menos, né, nesse ponto que a gente está discutindo da água, sendo sustentável, né? Vai ter Né? a água que depois ela mesma trata e deixa ali, e sempre tem água disponível também, e, consequentemente, o trabalho da cidade B vai ser muito menor, né? Os impactos serão muito menores, e assim por diante de quantas outras cidades que forem surgindo ao longo desse rio. Muito bem, Exatamente. professor. Exatamente, é isso mesmo. É esse o conceito básico da sustentabilidade,
né? É você diminuir, né, o impacto para que você tenha, né, isso se replicando em vários locais. Essa a vantagem. Então, para tornar os locais mais sustentáveis, de um modo mais inteligente, olha só, isso é inteligente? Claro que é, né? Você está pensando em como reutilizar uma água, você não está jogando fora, né? Você está reutilizando a água, olha que legal, né? Então, como é que eu faria isso, na verdade, né? Planejando, levando em conta todos os dados aferidos, os melhores resultados obtidos e as possibilidades tecnológicas existentes. O que é isso? Imagina, eu pego lá, né, vejo a qualidade da água, vejo como ela está saindo, se ela está boa, se ela não está, quais os resultados, se esse tipo de tratamento está bom, então foi o melhor resultado, é nele. E dependendo da minha tecnologia, eu consigo aumentar a eficiência. Não é isso? Eficiência para manter estamos falando do exemplo água, né? Do exemplo que eu coloquei. Então, deixando a água mais potável ou limpa, né? Isso. Ou seja, olha lá, tornando-os mais humanos. Por que mais humanos? Pessoal, os humanos precisam da água, né? E todo mundo tem direito a isso, né? Todo mundo tem direito à água limpa para beber, né? Muito mais acessível a todos. Percebam que as palavras aqui, elas valem para tudo, na verdade. Eu estou valendo para esse exemplo, mas vale para tudo relacionado à cidade. Mais acessível, né? Menos poluente, você vai jogar uma água menos poluente no rio, né, professora? E aí é muito mais seguro, né? Ou seja, a água que você vai retirar depois que a cidade coloca os seus rejeitos, muito mais segura você tem essa água, não tem tantos problemas, então esse sistema todo se torna muito mais eficiente, como eu falei, tá? Mas vamos ver um exemplo. Oi, professora, pode falar. Eu falei perfeito, é a ideia mesmo, achei muito interessante o exemplo. Vamos ver outro exemplo, veja esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma cidade na Scientific American, uma revista científica, né? Mas olha só, o interessante, ela é de 1913, não sei se dá para ver bem aí, mas ela é datada de 1913, e a imagem representa uma cidade como se queria chegar. Então é o que nós estamos discutindo hoje, que cidade que eu quero, né? Qual é a cidade que eu quero que tenha qualidade de vida? Então, naquela época, ó a qualidade que você tinha na cidade. Percebam o que esse desenho quer dizer. Eu tenho uma segregação do modo, né, da mobilidade urbana. Percebam que na área aqui térrea, eu tenho todos os veículos, tanto alguns veículos de transporte público, quanto os veículos particulares. Já as pessoas se utilizam de um espaço muito mais tranquilo acima dos veículos. Então, não existe conflito pedestre-carro. Olha que interessante isso. 1913. Né? E aí nós temos, além disso, outras passarelas, né, também, e outras ainda. E aqui embaixo, no subterrâneo, eu tenho a utilização tanto para descarga, né, ou seja, porte de carga, víveres, questão de lixo, né, tudo retirado, ou seja, a infraestrutura necessária ao viver, né, seria no subterrâneo. Olha que ideia interessante, né? Isso já em 1913. Mas, né, olha só, agora a próxima imagem. Bem parecido, né? Se você pensar, é parecido, claro, melhorado, né? Nós temos aí uma imagem onde nós temos várias passarelas para as pessoas, teve uma segregação, a parte inferior também para veículos, temos a inserção do verde, né, coisa que na outra não tinha, né? Isso é muito importante, porque naquela época ainda não se tinha preocupação da permeabilidade do solo, né? Essa ideia da constância de você manter o ciclo da água valendo e sendo uma água boa, né? Então, tudo isso é possível através das novas tecnologias e das novas ideias, né? Novas ideias. Então, nós temos aí novas possibilidades tecnológicas existentes, né? A partir daí, eu consigo melhorar a minha qualidade de vida numa cidade através da melhoria tanto das edificações quanto de toda a infraestrutura que dá suporte às edificações da cidade, né? Mas essa tecnologia,
ela só tem sentido se for para resolver um problema real. A questão principal é contribuir para criar uma cidade mais amigável para os que vivem nela? É isso? Será que é isso? É essa a nossa ideia? Hein, professora? Será que é essa a ideia da nossa cidade? Será que é importante que ela seja mais amigável a nós? Acredito que sim, a gente acaba muitas vezes priorizando outros aspectos, né? Como, por exemplo, o próprio automóvel, como a gente viu durante muito tempo, uma cidade mais amiga para o tráfego de veículos, e nós não nos preocupamos com a qualidade de vida, com a nossa qualidade de vida também, né? E com a dos vizinhos, como a gente fala, quando a gente está atuando globalmente, pensando globalmente. Então, acho que sim, acho que essa deveria ser a prioridade, com a ocupação dos espaços, de qualidade, e assim por diante. Então, e nesse sentido, a gente pode dizer o seguinte, né? Assim como, parafraseando o Ian Gell, nós temos as cidades são e devem ser para pessoas, né? Elas são criadas pelas pessoas e devem ser para elas. Só que, incrivelmente, a gente esquece disso. A gente dá muito mais privilégio, como a professora Diana acabou de falar, para os carros, né? E esquece que ela tem que ser feita para as pessoas. Então, vamos ver como aproveitar, então, melhor o espaço urbano. Para quem? Olha lá o desenho. Para o pedestre, né? Para o pedestre. Lá em Amsterdã, existe o Circular Amsterdã, que é uma ideia de como fazer mais amigável, né, a cidade para o pedestre, para as pessoas que estão circulando lá. Olha que legal. Isso aqui é um exemplo bem básico, né, para mostrar, esses são os canais lá, né, em Amsterdã. Percebam aqui, olha só, estacionamento no meio da via. Aí você fala assim, mas para que eu vou fazer isso? Só para atrapalhar o trânsito? Exatamente. É para atrapalhar o trânsito mesmo. Ah, mas que lógica que é essa? Eu vou atrapalhar? Não. A lógica é o seguinte, se você vê um carro parado, a sua ideia é pisar no freio e andar mais devagar. Então, a ideia desse chicane, dessa viradinha que tem aqui, ó, né, que faz com que você tenha, né, essa virada e volta é para que o motorista diminua a velocidade e mantenha ela sempre baixa. Por quê? Porque aqui nós temos uma passagem de pedestre, né? Então, é uma tentativa de você tornar mais amigável para quem? Para o pedestre, né? Olha só, temos aqui bancos para a contemplação, né, do rio, olha só que interessante, né? E também para contemplar tudo que está acontecendo. Ah, mas vou colocar banco para ficar olhando a rua? É, pessoal, exatamente. Quando a rua for amigável ao pedestre, a pessoa gosta de ficar ali olhando e tal. Porque hoje ninguém fica num banco de rua, por quê? Primeiro, não é seguro, né? Segundo, apesar dos parklets que tem na cidade de Maringá, para quem conhece, né, que são locais que você consegue estabelecer um certo nicho de proteção para os pedestres, para ficarem ali conversando, batendo papo, né? É uma situação que se originou aí, essas ideias, né? Essas ideias do parklet se originaram na Europa com essa ideia aqui. Né? Outra ideia também, né, a mesma coisa, desse lado de cá, lá, né, aqui reproduz o outro lado, tá? Então nós temos em ambos os lados a situação de contemplação. Mas não fica aí. Em Nova York, o Ian Gell, um projeto dele, ele estabeleceu o seguinte, né? Isso, claro, considerando o seguinte, o grande indutor de tudo seria o quê? Uma mobilidade inteligente, né? Essa mobilidade inteligente, ela faz com que a pirâmide, né, seja girada, né? Nós temos aí, então, o mais importante é o pedestre, depois o ciclista, depois o transporte público, depois o transporte de carga e, finalmente, carros e motos. Ah, não é possível. Quer dizer que o menos importante é carros e motos? Sim, é o menos importante. Mas por que é o menos importante? Porque você tem que entender que quem precisa andar, circular na cidade são as pessoas. E se eu tiver o transporte público, eu levo mais pessoas com menos impacto no meio, ou seja, é menos poluição,
não é isso? Se eu tiver 40 pessoas aqui dentro, eu tiro da rua 40 carros poluindo. Então tem toda essa questão, né? Então, olha só, com uma grande tecnologia, e aí eu estou sendo irônico, veja só, aqui nós temos o quê? Isso é tinta, né? O gel, a partir da utilização de tinta, ele faz uma diferença incrível no conceito da rua, em algumas ruas de Nova York, de Manhattan, na verdade. Olha só, ele transforma alguns espaços, né, em espaços de convivência, né? Então, aqueles locais que, na verdade, era totalmente voltado para o carro, ele tira do carro, perdão, ele tira do carro, né, e coloca espaços de convivência para as pessoas, né? Então, ele utiliza ali, podem ver, tem a ciclovia, né? E você tem uma... Ah, mas não tem proteção. Não, tem uma proteção visual, sim, que são esses vasos, né? Esses vasos aqui dão uma proteção visual, né? E mostra que esse espaço é de utilidade do pedestre, né? Isso dá uma possibilidade do quê? De você interagir com os locais. Isso dá um ganho, muitas vezes, até para o comércio do local. Então, isso se torna um elemento inteligente para o quê? A sustentabilidade até econômica do local, certo? Então, olha só, a mudança de paradigma com relação ao modo de transporte, ao modo de utilização do espaço, pode dar também uma melhoria na economia do local, né? Olha esse local aqui também, esse local, outra rua lá de Manhattan, originalmente era assim, o que ele faz? Ele também retira, né, uma faixa, né, ou duas faixas, e coloca um local de contemplação para pedestres e outra ciclovia. Quer dizer, ele faz também, ele segrega a ciclovia, né, para poder ter uma proteção maior do ciclista. E as pessoas ficam ali para ler, conversar, bater papo, quer dizer, ter um momento de lazer, né? Olha só, esse aqui, onde você quase não tem um espaço de utilização pelo pedestre, o GEL estabelece um outro momento, né, que ele aumenta, né, ele já faz aqui uma via compartilhada entre bicicleta e pessoas, né? Aqui entra pessoas com patins, pessoas com bicicleta, pessoas a pé, né? Então ele faz uma via, mas que não entra carro, e aqui um local exclusivo das pessoas, né, para poder curtir, para poder ter um momento de lazer em relação... Olha a diferença, né, disto. Olha o aglomerado de pessoas na calçada, ninguém conversando com ninguém, simplesmente vendo a vida passar, né? Ou seja, não tendo uma inter-relação de pessoas, entre pessoas, e você tendo um espaço completamente diferente aqui, tendo uma ligação, pessoas paradas, pessoas vendo, quer dizer, tendo como aproveitar, apreendendo o local e tendo uma outra relação de afetividade com o espaço urbano. Que interessante, apenas com uma mudança do uso. Muito interessante, né, Diana? Desliguei aqui o microfone, estava um barulhinho, mas achei muito interessante. Se a gente for notar, em algumas cidades, inclusive, existe essa vontade, esse desejo de ocupar os espaços, né? Às vezes, eles não estão estruturados da forma mais adequada. Se a gente for buscar para jardim, por exemplo, o professor Igor não conhece, mas em jardim é muito comum ter essas barraquinhas de espetinhos e lanches no canteiro central. Então, eu acho que as pessoas... No canteiro central? Exatamente, foi uma coisa que até eu fiquei bastante, assim, achei curioso, né? E é realmente essa vontade das pessoas de ocuparem esses espaços, de estarem ali, ver, né, a via, ver as pessoas passarem, serem vistas também, por que não? Então, eu acho que isso já acontece, né? A gente precisa prestar atenção que as pessoas querem ocupar os espaços mesmo. Claro. Nessa linha, Diana, olha só, aqui é a mesma coisa. E aqui ele foi mais além. Ele corta uma via, né? Olha só, aqui ele tinha uma via de cruzamento perigoso até, né? Onde você tem um conflito de tráfego aqui, ó, né? Você tem um conflito de tráfego nessa situação aqui,
E aí você tem o quê? Uma retirada disso, você secciona isso, tendo a possibilidade de passagem aqui, olha lá, né? Mas tendo uma outra utilização da via completamente diferente, né? Mesmo na mesma linha, quer dizer, na verdade, uma entrega da rua para as pessoas, né? Olha só. E aqui locais famosos, como a Macy's, quer dizer, na verdade, você tem espaços, a gente pode até dizer aqui em Maringá, quando quiseram tirar, né, o estacionamento em espinha de peixe que tinha na Brasil, né? Acho que a Diana lembra, né, Diana? Quando foram tirar esses estacionamentos, houve até uma revolta dos comerciantes da avenida, dizendo que ia tirar deles o número de pessoas. Tem que entender que as pessoas que vêm comprar não vêm só de carro, né? Não é isso. A pessoa, ela tem que se deslocar, sim, é claro, óbvio, né? Mas a gente não tem que dar privilégio para o carro. E mesmo assim, fizeram um levantamento na época, a maioria das vagas que eram ocupadas eram pelos carros dos comerciantes. Então, então a pessoa que ia comprar não tinha tanta vaga assim, né? Então, não era bem esse o problema. De qualquer forma, a gente pergunta, será que isso faz de uma cidade inteligente? Aí eu mesmo respondo, não só isso, também isso, né? Também isso. Isso já a torna, sabe, uma cidade que pode ter momentos criativos, que pode ter... Imagina uma pessoa sentada ali olhando, né? Verificando, tendo um momento de ócio, e por que não? Né? Isso faz parte e necessidade do nosso ser, né? Quando ele faz esse momento ali de relaxamento, que seja depois do almoço, 15 minutos ele sentado ali vendo, ele tem outras ideias, tem outros momentos, ele não fica naquele viver, né, corrido da cidade grande, que ele tem um momento, ele tem um local específico para ler um jornal, para ter uma conversa, né? Mas o que são cidades inteligentes? Que a gente está conversando, falando, mas qual que é a definição mesmo, né? Segundo a União Europeia, Smart Cities são sistemas de pessoas, olha só, interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. E aqui eu acrescento desenvolvimento econômico, ambiental e social. Então, não é só econômico. Mas, claro, o econômico faz parte do contexto, porque o grande triplé, ou a grande pirâmide do desenvolvimento sustentável é o social, ambiental e econômico, né? Isso é notório. E aí nós temos que, então, a Smart City, ela potencializa isso para chegar aonde? Claro, no mesmo conceito de melhoria da qualidade de vida. Como é que isso é possível? Ah lá. Então, aqui essa imagem, eu sei que está muito pequenininho, mas vamos rapidamente só falar algumas coisas. Uma cidade, para que eu possa dizer que ela é sustentável e inteligente, né, ela maximiza, então, todas as possibilidades. Então, percebam, a gente pode ter uma cidade que tenha casas inteligentes, aquelas providas de automação residencial, que auxiliam, por exemplo, a utilização da luz, né, externa, muito mais que a luz elétrica, né? Ou seja, você tem uma iluminação natural muito melhor, uma ventilação natural muito melhor do que simplesmente ar-condicionado. Você pode ter usinas de energia solar, em vez de só ter a energia vindo do modo comum, né? Do modo usual, né? Então, energias renováveis, por exemplo, fazendas de eólicas, né? Utilização de veículos, por exemplo, elétricos, né? E por aí vai, por exemplo, outro exemplo aqui, deixa eu ver, basicamente é isso, então essa cidade, ela se torna sustentável, porque ela se utiliza menos dos recursos, ela usa energia renovável, né? Ela tenta reciclar grande parte dos resíduos que ela tem, porque existe todo o metabolismo,
né, onde você tem entrada de fluxo de energia, saída de resíduos, entrada de serviços, saída de serviços, entrada de pessoas, saída de pessoas, mas você tem todo o metabolismo urbano existente numa cidade, e quando você tem um metabolismo circular, você tem, então, uma reciclagem, né, de tudo que é possível, seja ela a energia, seja aquela água que nós falamos lá no início, né, a água lá, você reciclando a água dos dejetos para poder voltar para o sistema, ou a reciclagem dos resíduos sólidos, né? Você tem uma grande parte dos resíduos que, se é biomassa, você pode criar energia, né? Você pode gerar energia, fazer todo um biodigestor e transformar em energia. Ou o reciclado mesmo, né? Utilizando, por exemplo, o alumínio, o vidro, que todos já conhecem, a segregação na fonte, e depois a logística reversa, que é a transferência direta para o fabricante, para que ele possa reutilizar e dar uma destinação correta para o resíduo, né? Então, isso aí seria a cidade inteligente. Professor, só voltando naquela figura, uma coisa também legal que eu notei é que ele mostra do compartilhamento de carros, né? Transporte de uso individual. Então, essas vilas que têm casas inteligentes, ou de edifícios também de média escala, que ele está colocando de pequena e média escala, teriam carros que são compartilhados. As pessoas elas vão usar esse carro só quando elas precisarem, não tiverem, talvez, como utilizar um outro transporte, que seja um transporte público, por exemplo. E aí é bem interessante, porque se precisa... Esse espaço que seria destinado ao estacionamento de veículos, ele vai ser ocupado de uma outra forma, provavelmente para as pessoas, e também vai ter um consumo muito menor de energia, né, dentro dessa cidade. Tia, você fez uma colocação muito interessante, porque, na verdade, o Uber, né, ele nasce em cima disso, na verdade, essa ideia. Porque essa ideia foi tão espontânea das pessoas, olha que interessante, né, esse conceito que você acabou de falar, né, nasceu de pessoas falando assim, vamos lá, pô, eu tenho um carro, não uso, né, mas eu vou compartilhá-lo, né, ou até a questão de hoje eu fico no meu carro, ou comprar em conjunto, e nessa... né, alguém teve uma grande ideia e falou, peraí, eu posso compartilhar. Hoje o Uber está se tornando também quase que um táxi, né? Porque, na verdade, ele leva... mudou um pouco a ideia, porque antes era várias pessoas utilizando o veículo, né? Eu estou indo para tal lugar, né? Então, mas, de qualquer forma, ele se torna bastante mais sustentável, né? Mais barato às pessoas, ou seja, lembra aquele conceito mais acessível, mais humano, mais eficiente, né? Mais seguro, tudo aquilo faz parte aí dos conceitos que a gente pode dizer que é uma cidade indo em direção de se tornar mais inteligente e sustentável, né? Exato. Mas muito legal o exemplo que você deu, Diana, muito legal. Mas qual que é o objetivo, né, disso tudo? Do que leva, né? Então, de novo, né, elevar a qualidade de vida da população, preservando o meio ambiente e a herança cultural de uma forma inteligente, né? Então, preservando o meio ambiente, o que é? Eu vou manter as plantinhas. Pessoal, é isso mesmo. Na verdade, eu estou sendo irônico, mas, ao mesmo tempo, eu quero que você entenda o seguinte, você tem que manter as plantinhas, né? Ou seja, manter o seu jardim, manter a sua praça, manter a sua urbanização urbana, manter a vegetação mata ciliar em volta dos córregos e rios, né? Tudo isso é importante, porque essa preservação do verde vai ajudar a preservação de todo um ecossistema que existe, né? De uma fauna e flora voltada, que já existe lá, que já foi impactada pela colocação da cidade, isso é notório, não tem como, todo e qualquer assentamento é impactante, tem impacto negativo sim, acontece uma degeneração do solo, existe uma poluição, então existe um problema. Então, para a gente poder minimizar isso, que é a nossa ideia, porque a gente já tem a conhecimento de que isso é um problema, a partir lá da década de 60 começou a se ter essas ideias, né? Então, nós temos a consciência de que a gente precisa preservar o meio ambiente, né? E a herança cultural, porque também, se conhecendo a cultura, né, toda a evolução cultural da cidade, você conhece todos os problemas, ou tudo que houve antes, e para não
retroceder nas ideias, né, Diana? Não se pode retroceder, voltar a erros passados, tem que sempre ir para frente, não é isso? Melhorar nesse ambiente. Mas nessa linha de ideias, olha só, nessa linha de ideias, eu tenho um exemplo aí para vocês, olha que legal, né? É uma brincadeira nessa linha, né? Mas a linha é uma linha férrea. Olha só que coisa feia, né? Quem que gostaria de ter uma linha desse jeito degradada, né, no seu quintal? Ninguém, ninguém. E essa linha existia, era um elevado, né, em Nova York, que foi muito utilizado nas décadas de 20, 30, 40, 50, só que ela ficou obsoleta em função do quê? Da utilização de outros modos, como o carro, né? E aí ficou um grande problema relacionado, né, ao espaço urbano. Entretanto, tiveram uma ideia, né, tiveram ideias inteligentes e transformaram esse grande elevado de trem nessa grande passarela verde. Olha que legal, né? Que hoje é chamado de Highline Park. Lá em Nova York, as pessoas utilizam desse espaço, né? Então, o que era um local sem vida, feio, degradado, né, transformou-se num espaço utilizável por quem? Pelas pessoas. Olha que legal, né? Então você pode caminhar grandes espaços no verde, você cria um espaço interessante para as pessoas, seguro, né, interessante, inteligente, né, e que também faz toda uma conexão com o entorno, olha só, né? Então você tem essa ida para baixo, você quer subir e tal. Então, o comércio que antes estava morto começou a renascer ali no local em função do Highline Park, porque as pessoas vão para lá para ter novas ideias, olha só, ou simplesmente para curtir a grama, né, ficar ali no pôr do sol. Olha que interessante, né, Diana? Um local para você ali fazer o seu ócio, né? Um local no meio de Manhattan, quer dizer, é muito interessante, né? Ficar sentado, olhando, né? Correndo. Quer dizer, olha só que apropriação interessante, né? E antes, esses moradores daqui, ó, eles tinham uma visão de um elevado onde tinha trens, né? E agora são pessoas, ele tem ali um parque, é como se ele tivesse um parque além da sua janela. Aí alguns podem dizer assim, mas isso dá certo? Já deu certo. Olha só, esse espaço aqui é um parlatório que existe lá no Highline Park, né, onde pessoas vão ali para ter aula, por exemplo, né? Então as universidades que estão em volta e tal podem ali ter aula. Ou simplesmente alguém quer fazer uma apresentação, algum ator da Broadway, por exemplo, alguém ali, né? Algum louco quer fazer alguma apresentação, e aí fala ali para todos. Então é um anfiteatro a céu aberto, né? Muito interessante o espaço, né? E isso são ideias, então, né, para cidades inteligentes. Isso é ser inteligente, né? São espaços que você tem, que você pode reaproveitar, né? E que você pode, em vez de destruí-los, porque na verdade isso aí ia ser demolido, né? Ia ser demolido, ia custar milhões, você simplesmente reutilizou, gastou menos dinheiro e deu um maior lucro para quem estava lá embaixo, ou seja, os donos de comércio, e uma utilização muito boa para as pessoas. Muito legal, né? Então, sendo mais eficiente nas ações, segundo o planejamento inteligente, consegue-se o tão almejado desenvolvimento sustentável? Como ser eficiente, então? Né? Então, eu tenho estabelecendo um processo. E que processo que é esse? Vamos ver. Olha lá. Eu tenho um certo planejamento, né? E a partir de um monitoramento de alguma ação ou de algum sistema, quando eu falo sistema, eu posso fazer sistema viário, sistema de infraestrutura, né? Sistema arbóreo, eu posso estar monitorando todo um sistema de segurança na cidade, câmeras, né? Então, a partir do sistema, eu posso controlar, por exemplo, eu posso controlar a partir de semáforos, a partir de fluxo viário. Eu paro aqui, está tendo um problema, né, num certo local, eu controlo o tráfego para outra rua para evitar que pare, né,
criar todo um microclima em cima dos motores ligados, esquentando o local e tendo poluição parada. Então, tudo isso, e para que esse controle dê um feedback, ou seja, uma retroalimentação para o planejamento, né? Então, isso tudo facilita o processo de implantação da cidade inteligente. Então, ela está na base desse tripé, né? Isso tudo para quê? Para que eu tenha uma central de monitoramento e controle. Aí vocês vão me perguntar, mas essa central de monitoramento e controle, ela detém o quê? Né? Ela detém todas as informações online, pessoal. Aí você fala assim, mas que informações online, né, são essas? A partir do momento que você está conectado, você está dando informação para alguém. Pode ter certeza. Ah, como assim? Como assim? Você está sendo monitorado via GPS, via... Ah, não, eu estou com o telefone desligado. Pessoal, o telefone está... Você só tirando a bateria é que ele para. Mas se ele está com bateria, mesmo que ele esteja desligado, ele continua ouvindo o que você está falando né, conectado. Então, eles sabem onde você está. Quem já não recebeu algumas... Você está falando sobre algum assunto com alguém, né, seu telefone do lado, e depois você começa a receber, né, anúncios sobre aquele produto que você estava falando. Ah, mágica. Não, isso não é mágica. Isso chama-se algoritmo. Né? Esse algoritmo do Google, por exemplo, ou da Apple, que seja, né? A Siri, né? Eles fazem essa captação de dados para que para quê, né? Tem alguma coisa gratuita na internet? Nada é gratuito, na verdade. O que é gratuito é ter os dados, porque você dá de bom prazer para eles. Né? Você dá todos os seus dados. Onde você mora, o que come, o que anda. Vocês já viram que às vezes acontece olha, no percurso do seu trabalho, o trânsito está bom. Como que o Google sabe onde eu vou? Como assim? É o GPS, ele sabe. Então ele fica monitorando, lembra do monitorar? Ele fica monitorando, né, você, onde você vai, qual é o seu caminho comum, e ele sabe que aquele espaço, o trânsito está bom. E ele te controla dessa forma, porque quando ele avisa para você, olha, no seu percurso o trânsito está bom, você continua fazendo aquele percurso. Aí, naquele percurso, por exemplo, ele pode fazer anúncios de imóveis, de lojas, de serviços que tem no percurso que você está. Entenderam como é que é a coisa? É muito além do que a gente imagina, né, professora? É muito além. Isso tudo para obter o quê? Informação. Né? E essa informação, pessoal, ou seja, é para que nós sejamos o quê? Uma informação digital. Essa informação digital era compreendida como acesso apenas a computadores e a implantação da internet no espaço urbano. Hoje não mais. Hoje, o que se entende como informação é aquela informação inteligente que se refere a processos informatizados sensíveis ao contexto, lidando com o gigantesco volume de dados, chamada de Big Data, né? Redes em nuvens de comunicação autônoma entre diversos objetos, internet das coisas. Por que uma vez eu lembro de ver um anúncio falando sobre uma geladeira conectada à internet? Eu falei, meu, como assim? Para que eu vou ter uma geladeira conectada à internet? Bom, aí eu falo para você, por que eu vou ter uma geladeira conectada à internet? O cara abre a geladeira, viu que não tem mais leite. Acabou, é a última caixinha. A hora que ele fecha a porta, ele clica ali e coloca uma caixa de leite. Isso já vai para, por exemplo, um supermercado que ele gosta, né? Já vai lá para a informação e o supermercado faz uma linha de necessidades dele e depois manda entregar. É para isso, pessoal, na verdade. É um exemplo. Só que com todos esses dados, o ir e vir de informação, você realmente está sendo monitorado e controlado. Não se esqueçam disso. Tá? Essa questão de controle, olha só, ela ficou um pouquinho complicada, né? Olha só, e se as nossas reações faciais, corporais, fossem monitoradas? Elas dizem muito? Dizem, né? Quando você faz uma cara mais de não gostei disso, então, nossa, surpresa, abre um sorriso aberto, né?
Que legal. Isso tudo faz com que alguém que está do outro lado da câmera possa entender, né? Ou até uma inteligência artificial possa entender as tuas reações. Isso já existe e é utilizado. E olha só, isso aqui, ó, é uma imagem do metrô de São Paulo, onde a pessoa para em frente a esse telão, né? E a câmera, ela vislumbra a sua imagem, a sua face, ou as faces das pessoas, e interage junto com o que está passando. Está passando uma imagem da praia, a pessoa dá um sorriso, né? Aí ela identifica você, porque tem várias informações no sistema online, quem é você, né? Aí ela vai mandar lá no seu telefone, viagem para Cancún, vá para a praia tal. Estou falando sério isso, tá? Então, só que o Ministério Público de São Paulo, né? Então, teve, a partir... Então, vejam só, os anunciantes podem verificar a percepção dos passageiros sobre peças publicitárias? Pode, vírgula, né? Hoje já tem uma legislação, mas, então, aquela grande pergunta, isso pode? O Ministério Público em São Paulo já pediu para continuar tendo a publicidade, mas tamparam a câmera, né? Mas é incipiente isso, tá? Incipiente porque, na verdade, a nossa câmera aqui do celular simplesmente é a mesma coisa, né? A gente está sendo monitorado e quando você dá o like, né? Quando você dá aquela clique, né? Você está dizendo para o cara, gostei desse produto, né? Então, lembrando que inteligente aqui é sinônimo de uma cidade na qual tudo é sensível ao ambiente e produz, consome e distribui um grande número de informações em tempo real, né? Como? Tendo-se um planejamento integrado chamado de Global Plan, um plano global, né? Um monitoramento real-time, ou seja, em tempo real, né? Você está sendo monitorado a todo momento. Uma análise day by day, ou seja, então a cada dia ou a cada momento, todos aqueles dados que foram monitorados são analisados, né? Um controle dinâmico full time, a todo momento você tem esse controle, né? Você pode controlar a qualquer momento, qualquer coisa. Ou seja, por exemplo, de novo, a história do semáforo, né? Eu posso controlar o fluxo de veículos, né? A partir do momento que eu tenho uma percepção, uma câmera voltada mostrando que não tem nenhuma rua, não tem nenhum carro circulando na rua adjacente à minha passagem, o semáforo abre, né? Então ele fica aberto enquanto tem fluxo de veículos. Quando tiver fluxo do outro lado, ele para um pouquinho para passar o carro. Isso é ser inteligente, né? É não parar, né, o fluxo de veículos, ou seja, eu estou evitando que pare, que tenha poluição térmica e poluição do CO2. E ainda a retroalimentação de informações, que é o famoso feedback, tá bom? Isso vai tudo para o planejamento integrado, né, que é mostrando como é que é esse planejamento, é alguém monitorando, então vai estar lá um ser humano vendo e analisando isso, mas também pode ser uma inteligência artificial. Você está sendo monitorado por câmeras, né, o real time. Então é aquela brincadeira do sorria, né? Você está andando na cidade, sorria, você está sendo filmado, exatamente. É isso acontece, tá? E aí, hoje existe a LGPD. O que é isso? É a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que ainda está começando, né? Mas está sendo imposta, já está em vigência, e as empresas têm que segui-la, ou seja, os seus dados não podem ser repassados. Deveria, né, ser assim. Não é bem assim, mas existe a lei e elas podem levar a empresa à falência, porque as multas são milionárias, são na ordem até de 50 milhões de reais. Tá? Essa análise day by day, a foto aqui mostra, por exemplo, o reconhecimento facial, vocês sabem que isso existe, né? Então, é assim que funciona. Cada análise de dados é feito diariamente. Isso é só aquilo que eu já falei, mostrando como é que seria. Aqui o controle dinâmico, né? Full time, o semáforo que eu mostrei, e aqui a retroalimentação voltando para o sistema, né? Voltando para aquela central de análise, as informações que foram retiradas do ambiente todo. Tá? Então, a cidade passa a ser um organismo, né, informacional que reage e atualiza todos sobre as suas condições a qualquer hora. Olha que legal. Então, aquelas informações que você tem no teu GPS de carro,
Né, Diana, você tem GPS no seu carro? Tenho sim. E eu Tem, né? estou passando a informação de qual é o meu trajeto, de onde eu paro, o que eu faço. Então, e lá fala, olha, vai ter tal coisa, cuidado que tem um acidente, não tem isso, né? Sim. Ah, mas isso é muito legal, não é? Quando você está viajando, não é? Então, essas informações que parecem ótimo, né? São só possíveis exatamente porque nós temos uma cidade que já está conectada, que já tem uma utilização informacional, né, a partir do controle seu, né, da onde você está, porque eles sabem onde você está, e outro reportou um acidente mais à frente. Então, fazendo a conexão, o algoritmo retorna dizendo, ó, cuidado, né? Tá um acidente à frente. Legal, né? Isso. Mas como que é feito isso? Olha lá, com os identificadores, o RFID, né? Os localizadores, o GPS, como eu falei, né? Comentei com a Diana, os sensores, o que são sensores? São elementos, por exemplo, sensor de gás, de chuva, de ultrassom, de som, de luz, tudo isso é utilizado, né, para poder você conseguir, né, monitorar o ambiente, seja ele interno, na edificação, ou seja, externo. Por exemplo, você tem uma tubulação de gás de rua, você coloca um sensor de gás para saber se tem algum vazamento. Auxilia em muito, né? Um sensor de chuva na sua janela, ela está aberta, aí a sua janela é automatizada, né? Bateu um pingo d'água no seu sensor lá, ela sozinha fecha. Você não tem que, ai meu Deus do céu, o que agora? O que eu faço, né? Então ela fecha, tá bom? Então todos esses sensores funcionam dessa forma. E ainda os repetidores, que são o quê? São elementos que hoje utiliza-se a Wi-Fi, essa conexão que nós estamos sempre, né, utilizando aí, que é a internet, né? Hoje o telefone ele não é só telefone, ele é um computador, né? Ele é um computador ligado na internet completamente, ele tem muito mais potência que muitos computadores pessoais, tá? Então isso tudo possibilita o quê? A automação urbana, né? Que é o quê? Conectividade total, que eu falei, o tráfego, né? O tráfego melhor, mais sustentável, procurando o melhor caminho, né? A mobilidade, utilizando, por exemplo, ele me avisa, olha, em tal local existe bicicleta, então se eu não quero mais andar com o meu carro, posso estacionar em tal local e utilizar uma bicicleta, por exemplo, né? Uma iluminação pública muito mais adequada, né? Mas como assim? Ah, utilizando, por exemplo, células fotovoltaicas, né? E também sendo bastante, usando o LED, né? Que é o Light Emission Diode, né? O diodo de emissão de luz, né? Então, isso tudo é automação urbana, porque cada vez que eu faço, que eu mando um controle para isso, né, funciona de uma forma coerente. Olha lá, segurança pública, segurança se utiliza muito das câmeras, né, e da localização da onde pode estar uma possível pessoa. Olha, o ladrão foi visto ou em tal local, então pede-se, por exemplo, que as câmeras da região sejam acionadas. Todas são câmeras IP. Então, a polícia, a gestão do município pode pedir essas imagens para poder fazer vasculhar a área, né, de uma forma mais coerente. Tá? A arborização urbana, o que é isso? Mesma coisa, utilizando as câmeras ou até sensores, né, de solo, de umidade. Né? Você consegue fazer um monitoramento de como a árvore está crescendo. Então, eu vou dar uma vista na minha arborização urbana. Olha, aquela árvore lá, ela está atrapalhando o carro. Então, eu mando uma equipe para fazer uma poda. Né? Muito mais rápido que alguém andando até lá, né? Fazer uma vista. Então, através dessa automação, eu consigo fazer a verificação muito mais rápida. Como eu falei, o saneamento básico, por exemplo, evitar os vazamentos de água. A gente tem perdas da ordem de 30% de água tratada nas canalizações, e aí eu posso ter sensores, por exemplo, a cada 100 metros, são baratos, né? A cada 100 metros, a cada 200 metros, para que, se eu tiver vazamento, eu consiga identificar, e aí já mando uma equipe na hora, sem ficar horas e horas vazando
e aí haver até subsidência do piso da rodovia, né? Então, tudo isso auxilia no quê? Na sustentabilidade, porque eu estou usando menos material, menos mão de obra, menos, né? Então, tudo auxilia. Então, é a inteligência, é a eficiência, né, dada pela inteligência, facilitando o quê? Uma sustentabilidade da cidade, tá? Mesma coisa, drenagem e alagamento, tendo sensores, né, verificando quais são as cotas de nível, por aí vai. Coletas de resíduos, a mesma coisa, onde está, né? Por exemplo, eu posso ter sensor mostrando que um container, aqueles containers de condomínio, está cheio, né? Então, ó, container tal, está cheio, precisa passar. Né? Então, existe toda essa questão. Monitoramento, por exemplo, da qualidade ambiental urbana, né? Essa é uma das especificidades aí dadas pelo conforto ambiental para você manter a cidade com um clima adequado. Que eu saiba, a professora Diana é especialista nisso, né, professora? Conhece muito bem, né, o doutorado nisso, né? Como é que foi? Não, é relacionado à área de automação, mas isso é muito interessante, né? A gente consegue, com a automação, ter um controle do que pode estar acontecendo, né, de um crescimento urbano, qualquer associação com um aumento de temperatura, ou até uma melhora. E aí sempre essa questão que você está dizendo, né, de fornecer dados, né, e que possam auxiliar na melhora da qualidade. Por exemplo, isso que a Diana acabou de dizer, por exemplo, eu tenho um cenário, né, Diana, que a gente pode ter um cenário, eu posso fazer uma simulação nesse cenário, né, e depois monitorar na vida real, né, como é que funciona isso, se tá funcionando realmente. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma melhora, eu coloco uma arborização urbana numa praça, eu melhoro o microclima do local, tudo isso é possível. Em prol do quê? De novo, da qualidade de vida, né? Da melhora do clima urbano, melhora da qualidade. E, professor, quando a gente está falando aqui sobre cidades inteligentes, isso acontece de uma forma holística, realmente, que é muito mais interessante, né? Está tudo integrado, vai estar integrado com a infraestrutura que vai afetar a arborização, com o uso dos espaços, com a iluminação, com a mobilidade, né? De uma forma gerar dados que a gente consiga depois ter um controle maior de como intervir também nos espaços, né? Sim, claro, exatamente. É o feedback, né? É a volta das informações, né? E, Então, o planejamento futuro, ele não vai ser igual ao planejamento original, porque ela tem uma carga de dados muito maior, né? E vai ser auxiliado por isso, né? Então, ó, serviços, e ainda, olha só que legal, né? Serviços e conveniências urbanas. Hoje nós temos aí a Amazon fazendo entregas nos Estados Unidos, né, utilizando aí o GPS, né? Então, a partir da localização do teu celular, você consegue comprar, né? E a Amazon manda para você, isso lá nos Estados Unidos, ainda no Brasil acho que ainda não tem, né? Manda a entrega via Vant, né? Que é o veículo aéreo não tripulado, o famoso drone, né? Ele traz para você a sua encomenda. Muito legal, né? Isso através da conexão, né? Toda essa conexão melhora a qualidade de vida, claro, né? Então, como será o futuro? A gente pergunta, né? A gente fez aquela pergunta, será que esse é o nosso futuro? Olha só quantas possibilidades a gente está falando agora, né? Nós começamos a perguntar como é que era o nosso futuro lá atrás, né? Será que era aquilo que é o nosso legado? Lembram? Então, agora a gente pergunta, como é que será o nosso futuro? Né? O nosso futuro, então, visando tudo isso, visando essas novas possibilidades, né? O futuro da nossa vida na cidade será totalmente diferente do que estamos acostumados. Diversas pesquisas mostram os muitos aspectos que serão mudados com as inovações que vêm surgindo. Olha que legal, mostrar algumas. Eu tenho, por exemplo, o lixo, né? O lixo na Espanha, por exemplo, ele consegue ser levado, né, via duto, né, com uma velocidade muito alta, né, para locais de segregação. Então você coloca aqui tem os vários, você coloca, por exemplo, o lixo ser reciclado, o orgânico, né, por exemplo, um reciclado de outro tipo, e assim vai. E dependendo de como, por exemplo, agora aqui está aberto apenas do lixo orgânico, por exemplo. Né? E a partir de sistema vácuo, né,
é puxado esse lixo e vai lá para uma estação de transbordo, para depois vai ter a destinação, seja ela numa usina de reciclagem, seja ela numa usina para energia ou até o aterro sanitário, né? E aí as pessoas colocando ali, não deu para ver, né? Achou, mas aqui é isso aqui, ó, né? Colocando-a nessas lixeiras, né? Então essas lixeiras recebem o lixo e vai para esse local aqui, tá? Outra ideia, olha que legal, esse piso inteligente nada mais é que uma célula de energia, ela transfere a energia cinética do teu pé, né? Transformando essa energia em energia elétrica. Olha que legal, né? Então, se você colocar isso num piso, ela vira uma calçada inteligente. Ah, mas por que tem a ver de inteligente? Pô, ela gera energia, né? Então, conforme você vai pisando, você vai criando energia. Se você vai andando ali, você pode auxiliar no quê? Até no Wi-Fi que está ali na área, que pode ser um Wi-Fi que está sendo alimentado pela energia que você está gerando andando. Olha que legal, né? Então, tudo isso é importante. Nesse outro caso aqui, nós temos um pavimento inteligente. O que é isso? É um pavimento que ainda está, claro, calma, né? Não está pronto para colocar, né? Ainda está em fase de pesquisa, mas olha que interessante esse pavimento, porque ele é todo um sistema de LED, né? Esse sistema de LED, ele possibilita, olha ele ligado aí, né? Ele possibilita algumas reações. Perceba, o LED você coloca no sistema, né, um desenho, você estabelece um desenho na rua e você cria, por exemplo, aqui, ó, uma ciclovia sem precisar usar tinta. Olha que legal. Então, você usa menos solvente, utiliza menos a tinta, né? Essa energia pode estar vindo de células fotovoltaicas, quer dizer, coisa limpa, né? Ah, mas eu não quero mais essa rua aqui com uma mão só. Tudo bem, você só muda o desenho. Você muda o desenho, já mudou todo o sistema, né? Então, você tem todo um aparato que dá para fazer essa possibilidade. Outro exemplo, já com o piso convencional, é a utilização do piso autodrenante. O que é isso, né? É um piso que deixa a água passar, né? Ele tem alguns espaços entre as pedrinhas, né, que deixa passar água. A possibilidade é eu ter o quê? A água que vem em escoamento superficial faz ali uma infiltração, depois percola pelo solo, né? Ou ainda ter o inverso. Olha que legal, eu posso criar fontes, né? Fontes numa praça utilizando um piso autodrenante, ao contrário, jogando água para cima. Olha que legal, né, Diana? Quando não tem essa fonte, você tem aí o piso normal. Aí você chega um certo momento, você quer dar é legal isso aqui. Então eu já coloco um pouquinho de água, fica uma fonte ali. Olha que interessante, né? Eu não estava mostrando, eu estava olhando, mas não estava mostrando, olha só. Falha nossa. Agora mostrando, olha a fonte aqui, né? A fonte que eu estava falando era essa aqui, tá? Eu tenho também uma outra possibilidade do concreto eletrificado. Meu Deus, o que é isso? Esse concreto é utilizado com limalha de ferro, né? E passa uma pequena voltagem que não dá choque, né? Mas ele tem a vantagem que ele aumenta a temperatura e ele foi bolado, na verdade, para evitar acidentes em aeroportos, né? Aquele deslizamento pelos aviões em pistas congeladas. Muito legal, né? Para você ver que como a tecnologia ele consegue mudar a vida das pessoas, melhorar, evitar acidente, né? Então se torna algo bastante interessante. E esse aqui, quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, que legal, né? É o tal do concreto autocicatrizante. O que é isso? Microfissuras, não qualquer, né? Eu coloquei aqui, mas microfissuras, elas conseguem se autorregenerar, né? Existe ou eles chamam de bioconcreto, né? Existe algumas é colocado dentro do concreto, né? Bactérias que ficam inertes, né? E junto com ela também um elemento que é a comida delas, que é açúcar, eu não lembro qual que direitinho, mas quando entra, por exemplo, essa abertura
você deixa entrar água. Essa água faz com que a comida delas ela volta à vida, e essa bactéria cria o subproduto dele comer, né, é o cálcio, e aí faz fechamento dessa microfissura. Olha que legal, né? Então é muito interessante. Isso é para quê? Para aumentar a manutenção de obras, por exemplo, como um viaduto. Olha que interessante, porque na verdade são obras públicas com dinheiro público, que não, né, que teoricamente, né, quanto mais você gasta, pior é para o município. Né? Então, você mantendo isso o mais tempo funcionando, sem precisar de uma manutenção constante, claro que precisa. Né? Porém, com esse concreto, utilizando esse concreto, você tem essa possibilidade. Por exemplo, túnel. Imagina um túnel, né, de metrô, né, que é difícil você acessar, difícil você... Então, você colocando o concreto autocicatrizante, você consegue fazer uma manutenção muito melhor. Tá? Então, né, esse processamento inteligente servirá como referência e norteará as tomadas de decisões de empresas, governos, cidadãos, com o intuito de tomar as atividades urbanas mais eficientes e sustentáveis nas esferas econômica, social, ecológica e política. Né? Será? Eu acho que sim. Né? A gente sempre faz a pergunta, será, né, professora? Porque é aquela história, tudo depende do quê? Daquela vontade política, né? De tudo, né? Tudo depende de uma vontade política, né? E como é que pode ser feito isso? A partir de projetar uma cidade inteligente. Então, eu tenho uma proposta, né? Uma proposta de um estilo de vida inteligente, né? Aí eu tenho aqui energia renovável, eu tenho segurança, eu tenho saúde, mobilidade, e aí interação pela comunidade. Então, as grandes ideias, né? Se tornar uma cidade inteligente. Eu faço um design, um desenho, eu designo os locais para que sejam espaços inteligentes, né? Então, essa aqui é a fase B, e a partir daí eu faço a interconexão, a criação de todo um sistema de infraestrutura inteligente, aquela que a gente falou lá, com sensores, né? Interligada por repetidores, por isso, por aquilo, que isso faz com que, então, eu tenha a possibilidade de uma cidade inteligente. Olha que legal esse filminho aqui, né? Vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma impressora 3D e existe, isso existe, né? Já existe, pode pegar na internet, que é uma casa, né, feita em concreto por uma impressora. Muito legal, né? Então você tem aí a partir de uma máquina, aí você fala assim, poxa vida, está tirando o emprego. Não, pessoal, está liberando pessoas para fazer outras coisas mais interessantes, se capacitarem. É muito melhor, né? Muito melhor. Então, a qualidade de vida da pessoa, imagina o pedreiro, né, fazendo algo concreto, muito mais fácil isso aqui, né, do que você ter pessoas que carregam lata nas costas e tal. Né? Vamos encarar dessa forma, qualidade de vida para as pessoas. Nesse caso aqui, só para mostrar para vocês o que um prédio, né, você tendo como base o conforto ambiental, né, dependendo de como você faz o projeto, você se preocupa com insolação, se preocupa com a posição dele em relação ao norte, né, como é que vai ser os ventos, né, do local. Você tem como saber, né, quais são os locais que têm mais calor, né, e a partir daí você pode criar maiores aberturas, né, maior possibilidades por exemplo, de uma ventilação cruzada. Então, fazendo as simulações, né, você consegue, então, projetar edificações que são inteligentes. Lembra, eles são amigáveis, né, ao conforto, à salubridade, né, à eficiência energética que nós tanto almejamos. Nessa linha de ideias, eu tenho a cidade inteligente. Olha só, né? E aí você tem aquecimento solar, aparelho de ar-condicionado, som ambiente, aquecedor, mas tudo isso que eu estou falando, eles podem ser controlados por sensor de temperatura, por termostato, sistema de gás pode ser controlado, sensor de presença, né? O som ambiente também pode ser controlado, o ar-condicionado, sensores de fumaça. Imagina só se você tem um sensor de fumaça na sua casa e você está trabalhando, né? Isso acontece. Se você esqueceu, por exemplo, um monte de equipamento eletrônico ligado, e infelizmente aquele equipamento eletrônico deu
um curto-circuito e começou, né, um pequeno incêndio na sua casa, né, um pequeno incêndio ali no seu escritório. Só que você tem um sensor de fumaça ali. E esse sensor ele está ligado, interconectado com os bombeiros. Ao mesmo tempo que ele avisa o bombeiro. Então, você é acionado, o bombeiro já está chegando, já está resolvido o problema. Ou então, além de chamar os bombeiros e chamar você, ele aciona um sistema de sprinkler que você deve ter na tua casa para abafar todo o incêndio. Então, tudo isso chama-se automação urbana, né, automação residencial, que pode auxiliar, então, na cidade inteligente. Tá? Pronto, então, terminamos? É isso? Não, ainda não. Né? As edificações devem ser projetadas, implantadas e executadas segundo preceitos de adaptabilidade ao local, né? Maximização de reuso de materiais, reciclagem de resíduos, energia e água, tornando seu impacto o menor possível e sustentabilidade garantida. Esse seria um exemplo? Seria. Né? Eu estou aqui tentando utilizar, né, todos os espaços possíveis para tentar colocar o verde urbano, né? Não só na rua, olha só, eu coloco nos edifícios. Interessante isso. Você aumenta a possibilidade de trocas de gases, né? Trocando um monóxido de carbono, o dióxido, por exemplo, por oxigênio. Olha só, esse prédio, o que ele tem de interessante? Além da forma ser bastante extravagante, por que ele tem essa forma? Por causa da insolação. Percebam que aqui, além de alguns espaços, ele tem hortas, né? Dá para ver aqui, Diana? Dá, né? Então você tem espaços de horta, né? Aqui para poder as pessoas utilizarem espaço. Essa cobertura, por exemplo, ela pode ser uma cobertura envidraçada, mas ela pode ser, na verdade, utilizando o quê? Um sistema de captação solar, né? Placas fotovoltaicas. Então, essas construções inteligentes são a melhor forma, né, para que nós possamos ter, né, a nossa ida ao objetivo da sustentabilidade e da cidade inteligente. Consequentemente, né, o foco hoje são projetos que visam tornar a economia, a mobilidade urbana, o meio ambiente, os cidadãos e o governo mais inteligentes, claro. Então, eu vou falar rapidamente aqui, né, de alguns cases, né, casos de smart cities no DNA. Olha só, Masdar, no Emirados Árabes, é uma cidade que nasceu para ser inteligente. Olha que legal, né? Ela nasceu com uma universidade, né? É o Instituto Masdar de Ciência e Tecnologia. Ela tem uma ligação direta com MIT, né? Então eles fazem lá pesquisas para descobrir novas ideias sobre tecnologias de energia renováveis, como utilizar, né, todo o sistema, e ela tem todo um aparato para poder ser amigável. Olha só, ela tem aqui, em algumas partes, esses cones de vento. Perceba que lá nós estamos num ambiente deserto, cálido, né, muito quente. Né? Então, aqui eles têm uma cobertura para criar uma sombra, mas eles também têm túneis de vento aqui, para usar como efeito chaminé. Né? O que é isso? Esse efeito chaminé é o vento, o ar quente sobe, né? E o ar frio desce. Né? Você consegue fazer essa troca aí de temperatura na cidade. Ela foi criada para término em 2025, ela está meio devagar, né? Mas vamos ver se consegue. E para 50 mil habitantes, tá? E com 6 mil quilômetros de extensão. Olha só, ela utiliza de alguns elementos da arquitetura para também. Lembra aquela história de você não precisar usar ar-condicionado, tirar proveito da ventilação natural? Então, isso aqui é o famoso Musharabi, né? Que nada mais é que um cobogó, ou seja, um elemento vazado, que deixa o vento passar, né? Mas segura um pouco a iluminação natural. E aqui em cima, você tem placas de energia solar para poder captar energia, né? Que são essas daqui, que você capta energia e mantém a energia elétrica da cidade. Tá? Aqui mais uma imagem daquele fluxo, olha lá, aqui, né? Aqui o fluxo do ar quente subindo, né? E aí o ar frio entrando por baixo. Aqui uma visão por cima. Além de tudo, vejam só, ele faz sombra, né? Esses elementos aqui, ele capta a água, né, durante a noite. A água lá, mas não chove.
Tudo bem, mas tem orvalho, né? Então ele capta esse orvalho e depois, olha só que interessante, ele forma a sombra de dia e à noite ele se fecha, né? Deixando o ar frio entrar na cidade. Olha que legal, né? Então, bastante interessante. Isso tudo pensado pelo Norman Foster Architects, né? Aqui tem uma fazenda solar do lado lá, gerando 17.500 megawatts hora, né? E aí o transporte, né, de pessoas feito, né, no local, né, por esses elementos aí, esses carrinhos, que são esses daqui, ó, né? Eles não têm piloto, né? Eles são carrinhos que você pode ir e vir especificamente do local, apenas falando com o carrinho, né? Ó, preciso ir em tal local. Ele te leva até o espaço. São carrinhos movidos a bateria, né? Olha só. Aí tem uma família feliz e contente saindo de um veículo. Fujisawa, no Japão, é uma cidade totalmente produzida, né? Do lado de Tóquio, né? Todas as casas são automatizadas, tem as placas fotovoltaicas no telhado, né? Ela foi feita para 180 mil metros quadrados, está a 50 quilômetros de Tóquio, e é para 3 mil pessoas. É um bairro, né, na verdade, quase que um bairro, mas é uma parte que vai ser totalmente inteligente, e está sendo construída. E é bastante interessante. Bonitinho o local, né, Diana? O que você acha? Legal, né? Olha lá como vai ficar. É interessante. Uhum. Né? Aí, Songdo, na Coreia do Sul, é outra cidade que também ela tem a ideia de ser inteligente. Ela foi feita para 90 mil pessoas, né? E aí 55 se deslocam para Songdo. E o que ela tem de diferente ali, né? Na verdade, ela é totalmente monitorada, né? Controlada pela internet, ou seja, conectada, né? Então, semáforos, rede sem fio, Wi-Fi livre, os táxis aquáticos, né? Transporte público, tudo isso é controlado pelo sistema de controle, aquele sistema que eu mostrei para vocês, né? Tá monitorando, controlando. Então, preciso ir para tal local. Então, você chama um táxi, ele já, é que nem Uber. Na verdade, é que nem Uber que nós estamos falando. E os semáforos todos inteligentes e tal. Então, é muito interessante Songdo na Coreia. Está sendo feita e logo, logo vai terminar, né? Olha só que aspecto interessante. Claro, e visando sempre, né, o verde urbano, né, para manter aí um clima razoável e sustentável para a cidade. E quem disse que o Brasil não tem? Pelo menos vai ter, né? A ideia é que o Brasil tenha, né? O Brasil vai ter Laguna, no Ceará, né? É uma cidade que tá nascendo, né? E não é para rico, não, né? É para pessoas que, no sistema utilizando Minha Casa Minha Vida, abrigará 25 mil habitantes. Esse é o início dela, já está feitos os arruamentos, né? E a ideia é que ela tenha casas diferenciadas, né? Todas automatizadas, a cidade toda monitorada por câmeras, sendo toda informatizada com internet sem fio, né? Usando também reuso de água, monitoramento quer dizer, reuso de água de chuva e por aí vai, tá? Então, são esses alguns exemplos de cidades inteligentes que nasceram para ser inteligentes. Então, não são adaptações, são cidades que já nasceram, cidades que com o DNA de inteligente e que com certeza vão ser totalmente sustentáveis, né? Então, a cidade inteligente seria assim construída num esforço comum entre três inteligências: a humana, a coletiva, do que é bom para todos, né? E a artificial. E a ideia valoriza o aparato intelectual a partir da capacidade de inovação de seus agentes, com a criação e implementação de soluções tecnológicas, um espaço de constante aprendizado rumo ao desenvolvimento sustentável. Essa é a ideia, né? A cidade inteligente, ela deve juntar ideias, inovações, para que nós possamos ter, então, uma qualidade de vida interessante, sempre melhorando, para que nós tenhamos o famoso desenvolvimento sustentável. E olha só que interessante, só para finalizar,
pequenas ideias não, ideias inteligentes para cidades inteligentes. Com uma placa de aço, né, simplesmente virada, você tem aí uma proteção, por exemplo, à chuva, né? A mesma placa com outro tipo de desenho e virada vira um banquinho, e uma outra que a placa vira uma rampa. Olha que interessante. Patrocinada pela IBM, mas de qualquer forma é aquela história. São ideias simples, mas que podem mudar toda uma relação com o ambiente que nós vivemos. Essa é a ideia, né? Então, são ideias para uma cidade inteligente. Ok? Obrigado. Obrigado, Diana. É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Palma, porque, né, a gente está sozinho, logo estamos com os alunos. Nossa, professor, muito interessante, né, toda essa discussão, sua palestra. Obrigada por nos trazer tanto conteúdo, tanta informação, tanta novidade, né, porque o seu repertório sobre esse assunto é bem grande, né? Conhece Sim. várias coisas, trouxe muitas coisas diferentes para a gente. Achei muito interessante. Eu peço perdão que eu tenho certeza que eu estourei a hora, né? Mas é muito assunto, professora. Não foi percebido durante a palestra, de tão interessante que é essa discussão, né? Professor, eu queria fazer uma pergunta, uma consideração. Pois não. Se eu entendi corretamente. Será que a gente poderia dizer que a cidade inteligente ela não chega a ser uma cidade sustentável, mas que ela almeja, um dos objetivos da cidade inteligente é atingir também a sustentabilidade? Porque me parece que com todo o uso da tecnologia de informação, né, de comunicação, das TICs, a gente consegue, então, atingir com maior facilidade a sustentabilidade, mas não necessariamente que já se tenha atingido esse ponto. Isso. Vamos entender o seguinte, que, na verdade, a cidade inteligente seria o novo planejamento, né? A tendência do planejamento urbano hoje, né, é você tornar a cidade que já existe mais eficiente, né? As tendências que vêm utilizando-se hoje no novo planejamento é você tentar tornar a cidade mais o quê? Sustentável. Agora, você só consegue torná-la sustentável a partir do momento que você tem mais eficiência, né? Você faz um retorno muito mais, né, utilizando muito menos. Quando você não se utiliza, por exemplo, da água, você utiliza da água da chuva, né, para poder lavar ou regar as tuas plantas e não utiliza da água tratada, que tem um custo, você está sendo sustentável, né? Mas a partir do momento que você pode aliar todos esses fatos, por exemplo, vamos dizer que o governo é inteligente e cria um mecanismo para facilitar todas as casas terem uma captação de água, e aí ele determina que tem que se colocar o reuso de água, tudo bem? Tá, e daí? E daí que ele tem um monitoramento disso. Então, choveu. Então, as casas têm... Então, eu posso diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de tratamento de água, né? Eu diminuo a pressão, eu diminuo a captação. Então, tudo isso é uma forma de você ter a sustentabilidade. Você diminui a necessidade do recurso tirando água do rio. Olha que legal, né? Entendeu? Então, na verdade, você tem ali a junção. Então, de novo, respondendo a sua pergunta, professora, é o seguinte: então, o objetivo maior, claro, é a qualidade de vida, né? Mas hoje percebeu-se que você só consegue ter qualidade de vida a partir de um ambiente sustentável, né? Porque senão ele se degrada. Então vem a cidade inteligente para auxiliar, né, e potencializar tudo aquilo que já se tem e realmente chegar aí no objetivo maior, que é a sustentabilidade e, finalmente, a qualidade de vida do cidadão. É isso, basicamente. Excelente, tá muito bem explicado. Obrigada. Obrigado você. Queria agradecer mais uma vez, professora, pela oportunidade para externar aí o nosso pequenininho conhecimento da área, né? Porque, na verdade, tem muita coisa, como você acabou de dizer, muita coisa
que poderia se falar, se discutir, né? Então, na verdade, um pouquinho só que nós quisemos passar nessa conversa. Tá? Obrigado, muito obrigado mesmo. A gente agradece todo o IFMS do Campus Jardim. A gente agradece muito o seu aceite, a sua palestra, por poder também ter compartilhado todo o seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigada, professor Igor. Obrigado, professora Diana. Tchau, tchau. Tchau.